Vamos escrever as equações de projeto dos reatores ideais em função da conversão? A conversão, que a gente chama de X, é o quanto de fato foi convertido em produtos. Então, quanto de A foi convertido em produto B. Por isso que a gente escreve a conversão em relação ao reagente, escrevendo então o que foi consumido desse reagente e efetivamente se transformou em B. O que converteu-se de A. O que converteu-se de A é o que eu tinha no início, número de mols inicial do reagente A, menos o que eu tenho no final. Essa é a variação da quantidade do reagente A. O que eu tinha no início menos o que sobrou é o quanto reagiu ou o quanto foi convertido. A conversão, portanto, é o que eu tinha inicialmente de A menos o que restou ao final da reação. Essa diferença representa o que foi convertido de A. E a gente divide pela quantidade inicial do reagente A. Isso é o que converteu em relação ao que tinha no início. Então, a conversão é dada por essa expressão. E a gente pode escrever quem é Na na saída do reator. Então, se a gente passar o Na0 multiplicando, a gente chega nessa expressão aqui. Portanto, o que eu tinha no início vezes a conversão é o que foi convertido, é o que reagiu, representada pela variação de A, o que eu tinha no início menos o que restou no final. Se a gente isola o Na, eu vou passar para ele positivo para o lado esquerdo, a gente obtém que Na é Na0 menos Na0x. Isso faz sentido, porque o que eu tenho ao final, após a reação, é o que eu tinha no início, menos o que reagiu de A. Essa expressão, ela pode ser substituída na equação de projeto de todos os reatores que nós deduzimos nas aulas anteriores. Então, se a gente substituir Na por essa expressão, a gente vai ter as equações de projeto em função da conversão X. Se a gente substituir essa expressão na equação de projeto obtida para o reator batelada, que foi essa aqui, a gente vai obter uma expressão em função da conversão. Então, a gente vai substituir Na por Na0 menos Na0x. O que eu tenho ao final é o que eu tinha no início, menos o que reagiu de A. Isso está variando de Na0 até Na. Quando a gente faz essa substituição, eu tenho uma derivada de uma constante, que é a quantidade inicial de A, menos a derivada de Na0 vezes x. A gente sabe que a derivada de uma constante é zero. Então, vai sobrar derivada de menos Na0x. Se a gente reescreve isso, o menos eu vou colocar na frente, o Na0 é constante, então ele vai ficar multiplicando,
a derivada de x, que é a conversão. Então, a gente obteve essa nova expressão para a equação de projeto do reator batelado, agora em função da conversão. NA0 é um valor constante que a gente vai conhecer, que é a quantidade inicial de reagente alimentada no reator batelado, em um tempo igual a 0. Se o volume do reator é constante, como eu disse na primeira aula, isso aqui pode ser reescrito como concentração inicial de A. Número de mols por volume é a concentração em mol por litro. Então, a gente pode reescrever para um reator com volume constante, que Na0 sobre V é Ca0, que é a concentração inicial de A, e, portanto, um valor constante, que a gente pode tirar da integral. Com isso, sobra o menos, que eu vou escrever junto com o RA aqui no denominador, e a gente vai ter a integral de dx sobre menos RA, que é a taxa de reação em relação ao reagente A. A conversão, ela vai variar de 0, no início nada reagiu, até x, que é a conversão na saída do reator. Então, essa é a expressão do reator batelada em função da conversão x. Para os reatores contínuos, a gente não escreve a quantidade de A em mol, e sim como vazão molar em mol por segundo. Então, a gente pode escrever a conversão nessa expressão em termos de vazão molar também. Certo? Então, a quantidade em mol por segundo na saída é a vazão inicial menos o que reagiu. Essa expressão pode ser substituída da mesma forma na equação de projeto para os reatores contínuos, CSTR, PFR e PBR. A equação de projeto do CSTR é dada por essa expressão. FA0 menos FA, que é o numerador, é retirado facilmente da equação em função da conversão para FA. Se a gente passar o FA0x para o lado esquerdo, positivo, a gente obtém que o que reage, ou seja, FA0 vezes x, é igual a FA0 menos FA. Então, quando a gente substitui isso na equação de projeto para o CSTR, a gente tem que FA0 menos FA é FA0 vezes x. Portanto, a equação de projeto do CSTR pode ser escrita em função da conversão. Da mesma forma, para o PFR, a gente pode escrever na equação de projeto que FA é FA0 menos FA0x. O que eu tenho no final de A é o que eu tinha no início, menos o que reagiu. E a gente obtém essa equação em função da conversão. A gente sabe que a derivada de uma constante, FA0, é a vazão molar inicial de A, e por isso constante. É 0 a derivada de uma constante. E a gente fica com a expressão para o volume do reator PFR como a integral. O FA0 eu vou escrever fora da derivada, já que é constante,
assim como o menos 1, né, o negativo. Derivada de x sobre RA. É conveniente a gente escrever o negativo sempre junto à taxa de reação, já que a taxa de consumo de um reagente é negativa, a gente fica com a expressão dessa forma aqui, o negativo escrevendo junto ao RA. Essa é a equação de projeto do reator PFR em função da conversão. Então, a gente vai integrar, FA0 é uma constante, dada pela vazão molar inicial de reagente alimentado. Integral de dx vai variar de 0, que é a conversão inicial, até a conversão final na saída do reator, que é x.